saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. No episódio de hoje, a tratar do tema da saúde pública. A gente começa escutando o companheiro Francisco Júnior, que é farmacêutico do Rio Grande do Norte, e que fala pra gente sobre a situação da saúde pública no país hoje e os desafios para defender e fortalecer o SUS no próximo período. E ouvimos também a fala da companheira Nayara Oliveira, no encontro do Setorial de Saúde do PT de São Paulo. E a gente começa escutando o companheiro Francisco Júnior, do Rio Grande do Norte. O Francisco é farmacêutico, foi do Sindicato da Saúde do Rio Grande do Norte, foi presidente da CUT no estado, também já foi representante do Conselho Nacional de Saúde. A gente conversou com o Francisco e começou perguntando o seguinte: primeiro que ele se apresentasse para a gente, falando exatamente onde ele militou, profissão, aonde atua e onde tem atuado no campo da saúde. Olá, companheiras e companheiros. Francisco Júnior, eu sou farmacêutico, sou graduado em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, habilitado na área de indústria de medicamentos e sou farmacêutico do SUS aqui no estado desde 1993, quando entrei na Secretaria de Estado da Saúde, através de um concurso público para trabalhar como farmacêutico clínico hospitalar. Eu trabalho no hospital desde então, que é referência em doenças infecto-contagiosas no estado, o Hospital Gisela Trigueiro. Logo que eu comecei a trabalhar no SUS, eu me filiei ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sindsaúde do estado, e em seguida fui eleito para a diretoria do sindicato, ocupei 3 mandatos no sindicato. Em 1995, aproximadamente, eu passei a representar o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Sindsaúde, no Conselho Municipal de Saúde de Natal, num período muito importante, porque foi exatamente o momento em que o SUS começava a ser estruturado, não somente em Natal, mas em todo o país também. Em 1997, passei a representar a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, no Conselho Estadual de Saúde, onde o debate passou a ser mais abrangente, envolvendo a estruturação da rede e a composição do Sistema Único de Saúde em todo o estado. Em 1997, eu fui eleito no Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT, a CNTSS, para fazer parte da sua diretoria, e eu integrei a direção da CNTSS em 4 mandatos. Fui eleito presidente da CUT estadual em 2000 e tive um mandato até 2003 na CUT estadual como presidente. E em 2003 eu fui representar a CNTSS no Conselho Nacional de Saúde. No Conselho Nacional de Saúde nós fizemos todo um processo de reestruturação e democratização do Conselho, que culminou com a ampliação do Conselho Nacional de Saúde e com a eleição pela primeira vez do seu presidente e da sua mesa diretora. Eu, então, fui o primeiro presidente eleito no Conselho Nacional de Saúde, um cargo que até então era ocupado pelo ministro de Estado da Saúde. Fiquei no Conselho Nacional de Saúde até 2012, fui presidente até o começo de 2011. Hoje, eu represento o Conselho Federal de Farmácia em 2 comissões do Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento e a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho. Nos últimos anos eu estive também no Conselho Estadual de Saúde, onde fui presidente, fui vice-presidente. Atualmente eu faço uma espécie de assessoria informal, acompanhando o Conselho, acompanhando as reuniões, fazendo parte da Comissão de Recursos Humanos também. E continuo também trabalhando normalmente no Hospital Gisela Trigueiro, exercendo as funções de farmacêutico clínico hospitalar. Valeu, Francisco. Agora, companheiro, tratando do tema que a gente quer falar, qual que é a tua avaliação sobre a situação da saúde no país na atual conjuntura? Quais são as principais questões e quais são os principais problemas? Situação da saúde no país hoje, na atual conjuntura, e quais as principais questões e problemas. A saúde brasileira, particularmente o Sistema Único de Saúde, enfrentou, durante a pandemia da Covid, isso é indiscutível, seu mais difícil momento, né? Não somente nós fomos surpreendidos por uma pandemia da qual nós não tínhamos muitos conhecimentos técnicos, muitos conhecimentos teóricos, como também nós somos vítimas de uma política governamental, especificamente do governo federal, que sabotando todas as
possibilidades de combate à pandemia através de trabalhos científicos, através de conceitos técnicos e científicos, tornou a situação muito mais difícil. Então, trabalhando num hospital que é referência no tratamento da Covid, nós podemos presenciar no dia a dia essa luta profundamente desigual. E a saúde, mais do que nunca, está na berlinda. A saúde, mais do que nunca, está na pauta. O sistema único de saúde, mais do que nunca, está colocado no debate. E nós temos que ter muito cuidado, porque percebemos alguns movimentos importantes acontecendo no Congresso Nacional e em alguns parlamentos, na perspectiva de, no nosso entendimento, causar mais desestruturação SUS num processo de privatização muito forte. Questões e problemas. Os principais problemas que o SUS enfrenta vai muito além da questão do desfinanciamento, que é o real, que é o concreto, que é a nossa realidade desde que o sistema foi criado. Então temos um sistema bastante ambicioso, que trabalha na perspectiva de atender a todas as pessoas de forma integral, de forma mais completa possível, mas que nunca teve um financiamento adequado. E além de não ter um financiamento adequado, esse financiamento sempre foi utilizado de forma também equivocada. Os maiores desafios que nós temos para os próximos períodos, primeiro é dar conta de uma demanda reprimida de procedimentos seletivos, de cirurgias e atendimentos especializados que foram suspensos temporariamente em função da Covid. E essa demanda, essa conta, essa fatura está chegando para a gente agora, está chegando para os trabalhadores agora, está chegando para os serviços agora, está chegando para os governos agora. O outro grave problema que a gente vai ter que enfrentar também são as consequências que nós começamos a aprender, começamos a entender da Covid. Então, a Covid não é apenas aquela fase da doença aguda. A doença, já temos conhecimento disso. Ela tem as consequências posteriores, consequências neurológicas, consequências ortopédicas, consequências cardiológicas, muitas de uma gravidade considerável. Então, nós temos o grande desafio com as dificuldades que nós temos de desestruturação da rede, do desfinanciamento, de uma força de trabalho muito mesmo, enfrentando precarização muito violenta, tanto na remuneração quanto na forma de contratação, dá conta dessas duas demandas fundamentais. Essa demanda reprimida, e não foi atendida durante a pandemia, e a demanda que está sendo já a consequência da Covid. São os dois principais desafios que nós temos. E precisamos equacioná-los de uma forma correta, sob pena de termos consequências muito mais graves do que tivemos até agora na saúde da população brasileira. Bacana, Francisco. Agora, considerando essa tua avaliação do cenário atual, quais tu acha que serão os principais desafios num possível governo de esquerda que a gente possa vir a eleger em 2022? Bom, um possível e eventual governo de esquerda a partir de 2023, que é o que nós queremos, que é o que nós estamos tentando construir, tem um desafio muito forte, um desafio muito poderoso de pôr um freio no grave processo de desestruturação do Sistema Único de Saúde que está em curso. Eu falo muito, quando tenho a oportunidade de me manifestar, que nós não podemos cometer o equívoco primário de repetir o discurso plantado na grande mídia e por setores importantes da sociedade brasileira, de que o SUS não presta, de que o SUS não vale absolutamente nada, de que o SUS é apenas o sofrimento da população em filas de hospitais, que o SUS é apenas a dificuldade da população para conseguir um atendimento, para conseguir fazer um exame, para conseguir ter acesso a um medicamento. Essas dificuldades nós temos, mas nós não temos o direito de repetir esse discurso que fortalece uma visão profundamente equivocada de que o SUS, basicamente, não tem quase nada que se aproveite. Muito pelo contrário. O SUS é a política pública mais vitoriosa que nós temos no Brasil. O SUS é a política pública, é a principal responsável pela melhoria e pelo avanço na qualidade de vida e no perfil epidemiológico dos brasileiros. O SUS é a política mais inclusiva que existe, mais democrática que existe. E os resultados concretos das suas ações são patentes, são reais, estão aí nos números, estão aí na realidade da população brasileira. Agora, nós temos que ter também a coragem de, ao mesmo tempo em que reafirmamos
a obra vitoriosa que é o Sistema Único de Saúde no Brasil, nós temos que ter a coragem e a responsabilidade de afirmar que tem muita coisa errada. E são essas coisas erradas que existem no sistema em suas mais variadas vertentes, em seus mais variados aspectos, que precisam ser, no eventual governo de esquerda, colocados na pauta e serem enfrentados. Então, não podemos mais cometer erros que foram cometidos no passado. Não podemos cometer erros, inclusive, que hoje são cometidos por governos do PT em alguns estados. É o momento de nós darmos um salto de qualidade, apresentando para a população medidas, propostas, projetos, políticas e ações que efetivamente possam contribuir para a reversão das dificuldades que o sistema enfrenta e para o avanço na perspectiva de sua plena consolidação. Valeu, companheiro. Agora uma última questão. Nesse cenário, qual você considera que deve ser o nosso programa para a saúde pública no Brasil? Bom, qual deve ser o nosso programa para a saúde pública no Brasil? Eu tenho dito e tenho afirmado e reafirmado que o grande programa que nós devemos apresentar para o Brasil, em se tratando de sistema único de saúde, em se tratando de saúde da população, saúde do país, é o resgate do projeto histórico da reforma sanitária. O projeto histórico da reforma sanitária, que gerou o Sistema Único de Saúde, que produziu o Sistema Único de Saúde, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, na Constituição Federal de 88, diferente do que muita gente diz aí, muita gente, inclusive, que participou da reforma sanitária, diferente do que esses atores falam, ele continua mais atual do que nunca. Não é porque o mundo mudou, não é porque a conjuntura mudou, não é porque o país mudou, a população mudou, que de repente a gente tem o direito de afirmar que a proposta da reforma sanitária, como já ouvi uma vez, num debate que eu participei, não cabe mais no Brasil. Já ouvi alguém dizer isso, e não foi alguém qualquer. Eu já ouvi um militante da reforma sanitária afirmar isso. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho não, tenho convicção, tenho certeza absoluta que qualquer proposta, qualquer programa de saúde que nós apresentemos para o país, tem que ter como pilar básico o resgate da proposta histórica da reforma sanitária. E o resgate da proposta histórica da reforma sanitária passa necessariamente por, primeiro, mudar o modelo de atenção que nós temos. Apesar do SUS ser preconizado na perspectiva de ter a atenção básica como sua porta de entrada e como sua principal forma de atendimento da população, porque é na atenção básica que as carências nossas de saúde, que as dificuldades de saúde devem ser enfrentadas e resolvidas. Nós sabemos que pelo menos 80% a 85% das demandas de saúde da população podem e devem ser resolvidas na atenção básica. Então nós temos que tirar isso do discurso e do papel e colocar em prática, coisa que não aconteceu até hoje. De modo que nós possamos ter efetivamente um sistema de saúde e não um sistema de tratamento de doença, que infelizmente é ainda o que nós temos hoje. Apesar de experiências importantes na prevenção de doenças e na promoção da saúde, nós temos que admitir que o nosso sistema continua sendo um sistema prioritariamente de tratamento de doença e não de saúde. Então, a primeira grande medida, o primeiro grande projeto, a primeira grande proposta é essa. É trabalhar na perspectiva de termos um sistema de saúde, invertendo o modelo de atenção que nós temos, fortalecendo a atenção básica. Em seguida, apontar claramente para a substituição de uma lógica muito perversa que nós temos hoje, que é a lógica da privatização do sistema. Absurda a situação que nós temos hoje, que é insustentável econômica e politicamente, onde a maior parte dos recursos do orçamento da saúde, do SUS, é destinado ao setor privado, contratado, conveniado, obrigando o sistema único de saúde a pagar ao setor privado somas absurdas, insustentáveis, que se fossem aplicadas na rede pública, promoveriam as condições efetivas de atender muito mais pessoas, muito mais gente, de forma muito mais qualificada. Então, inverter o modelo de atenção, pôr um freio no processo, não somente pôr um freio e paulatinamente começar a substituir a rede privada contratada pela rede pública no processo de resgate do conceito histórico de sistema efetivamente público e não privado ou não privatizado. A terceira medida que nós devemos colocar na pauta e devemos defender junto à população, junto aos parlamentos, junto aos diversos setores da sociedade brasileira, é a proposta concreta de definitivamente criarmos uma carreira única e nacional para todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde. É impossível nós viabilizarmos plenamente o SUS
com a deliberada política de precarização do trabalho que acontece no serviço público brasileiro como um todo, muito particularmente no SUS. Então temos uma situação hoje onde é impraticável, onde é impossível se definir quantas formas de contratação existem no Sistema Único de Saúde nas 3 esferas de governo. Então, a nossa proposta, que deve fazer parte do nosso programa de governo, realmente é uma carreira única, pactuada entre os 3 níveis de governo, entre as 3 esferas de governo, garantindo a autonomia de cada ente federado de fazer os seus concursos para os seus profissionais, para a sua rede, garantindo salários iguais por nível de escolaridade, por nível de formação profissional, estimulando a dedicação exclusiva, estimulando a interiorização dos serviços profissionais, estimulando a qualificação, uma proposta que nós já temos construída há alguns anos atrás e que entendemos ser plenamente viável, plenamente factível e que deve ser prioridade no governo de esquerda do nosso país. E, por fim, fechando essa nossa proposta de programa de governo para a saúde, é fundamental que nós possamos combater um câncer que existe no sistema de saúde, que é o fisiologismo e que é o patrimonialismo, que são as indicações políticas, são as indicações pessoais, que nós apontamos como alternativa à profissionalização da gestão pública, conforme está preconizado na Constituição Federal. A nossa ideia é estabelecer um processo através de uma legislação que atenda esse pré-requisito, a regulamentação da Constituição, que nós possamos estabelecer regras para que os cargos de gestão, até o cargo de diretor, possam ser preenchidos por profissionais da área, profissionais da rede, profissionais com devida qualificação para isso, os critérios muito bem definidos, claramente definidos, seleção quando for o caso e se for necessário. Ou seja, se nós conseguirmos colocar no programa esses pontos, se nós conseguirmos colocar em prática essas ideias, eu não tenho a menor dúvida de que no curto espaço de tempo os resultados começarão a aparecer. É óbvio que tudo isso precisa de uma condição básica, a melhoria no financiamento. O financiamento que existe no SUS é insuficiente, é inadequado, é equivocado, e nós precisamos ampliar o financiamento do sistema nas 3 esferas de governo, particularmente na esfera federal. Nós conseguindo viabilizar essas propostas, eu tenho certeza absoluta, como falei há pouco, que em pouco tempo os resultados começarão a aparecer, e nós faremos jus à expectativa que sempre foi criada pela população brasileira de que, com a esquerda no poder, com a esquerda no governo, as políticas públicas vitais para a população seriam tratadas da forma correta, da forma responsável e de uma forma sintonizada com os direitos basilares que nós entendemos serem da população brasileira. Valeu, companheiro Francisco. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Pessoal, o Francisco está como candidato a Setorial Nacional de Saúde do Partido dos Trabalhadores. E, pessoal, essa semana aconteceu o encontro do Setorial de Saúde do PT de São Paulo. Nele, a companheira Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho de Saúde da cidade de Campinas, São Paulo, apresentou a tese do Luta Saúde. E é a defesa feita pela companheira Nayara que a gente escuta a partir de agora. Olá, boa noite a todos. Primeiro dizer, Néder presente agora e sempre. Uma grande liderança aí que nos deixou e que vai deixar marcas muito profundas e que vamos seguir com o bastão que ele nos deixou na luta. Meu nome é Nayara Oliveira, eu sou presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, sou originária do Movimento Popular de Saúde de Campinas e vou apresentar a proposta da chapa Luta Saúde São Paulo, pela vida e pelo socialismo, SUS 100% público. Escrevemos essa chapa para a eleição do setorial e também para a eleição da delegação nacional. Para ganhar tempo, eu não vou ler o nome dos 10 integrantes da chapa. Para a coordenação do Setorial Estadual de Saúde, nós apoiamos a companheira Cláudia Afonso, do Coletivo Cidadania Ativa. E há vários pontos de coincidência entre o que está dito na nossa tese e o que está dito nas outras 2 teses escritas para esse encontro. Nada mais normal. Nós somos um partido, o mesmo partido, lutamos pelo Fora Bolsonaro, defendemos Lula presidente e defendemos o SUS. Mas existem diferenças entre nós, diferenças legítimas e importantes. Ainda bem, né? Porque nós somos um partido de esquerda com uma opinião, e que seria muito ruim uma opinião, ter um partido de esquerda que tivesse uma opinião só, seria um partido morto. Por isso, eu vou dedicar minha fala a tratar dos pontos que pensamos, ou pelo menos enfatizamos de maneira diferente. Acreditamos que não basta derrotar o bolsonarismo, precisamos também derrotar o neoliberalismo. Só assim vamos
garantir bem-estar e direitos sociais para toda a população brasileira, com destaque para o direito à saúde, concretizado num SUS público, estatal, universal, sem cobranças diretas ao usuário, integral, equânime e de qualidade. A batalha em defesa da vida, da democracia e do SUS é travada também no estado de São Paulo, governado desde 1995 pelos tucanos. Os tucanos e seus aliados, no primeiro escalão e nos níveis intermediários de gestão da Secretaria Estadual de Saúde, praticam a terceirização do SUS e a entrega dos serviços para as OS, chamando isso de fazer parceria. Os tucanos e seus aliados, nas AMES e nos hospitais regionais sob gestão das OS, desconhecem, por exemplo, o papel dos conselhos municipais e a autoridade da gestão dos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde está ausente no financiamento bipartite, por exemplo, de políticas, tendo como exemplo mais grave a inexistência de financiamento, por exemplo, para as RAPs, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e para o financiamento do SAMU. A Secretaria Estadual nunca assumiu política e financeiramente a regionalização em São Paulo, para que acontecesse de forma real a integralidade do sistema e o funcionamento das redes regionais de atenção à saúde. O PT de São Paulo precisa entender que o tema do SUS é estratégico. Nós já dizíamos isto antes de 2020 e parece que a pandemia ajudou muita gente a concordar com essa ideia. A prioridade estratégica do SUS ajuda a combater a pandemia, ajuda a melhorar a qualidade e a expectativa de vida. Mas vai além disso. O investimento maciço do SUS contribui com o crescimento econômico e a desconcentração da renda. Contribui também com um novo ciclo de desenvolvimento, inclusive pensando na sustentabilidade ambiental. A flexibilidade das regras fiscais que ocorreram no ano passado demonstrou que o país não está quebrado, que existem recursos suficientes para atender as necessidades de saúde da população, como bem outras necessidades da população. É necessário orientar a nossa militância nos conselhos de saúde para combater sem trégua o governo Bolsonaro, os sinistros da saúde, a militarização, o desmantelamento do Ministério, para mobilizar a população e disputar a hegemonia na sociedade com os neofascistas e os neoliberais. O SUS é vida melhor, o socialismo é vida melhor, a esquerda é vida melhor, o PT é vida melhor. A mobilização e a organização política de base precisa ser retomada, fortalecida, capilarizada, especialmente na saúde, nos núcleos e nos setoriais municipais. Processos formativos devem contribuir para a militância disputar corações e mentes nos espaços de trabalho, de moradia, de escola, nas diversas maneiras de existência da população, inclusive na cultura e no lazer. Nas gestões do PT, seja nos municípios, seja no futuro governo estadual, defendemos a importância das regiões de saúde. É preciso diminuir a diferença e a desigualdade de acesso para moradores de diversos municípios, sejam os grandes ou pequenos, os ricos ou menos ricos, os governados ou não pelos partidos aliados. Ao mesmo tempo, quero destacar isso, pois isso é um ponto de divergência dentro do partido. Devemos tomar medidas concretas e visíveis para a reversão das terceirizações, privatizações que atualmente dominam o cenário da saúde. Não basta falar isso, é preciso fazer isso. Para concluir, quero destacar algumas questões nacionais que devem ser enfrentadas por um governo Lula e que, ao mesmo tempo, também devem servir de orientação para o trabalho do Setorial Estadual de Saúde do PT em São Paulo. A primeira questão é que a saúde deve ser priorizada por sua defesa da vida das pessoas, como promotora de bem-estar, multiplicadora da força de trabalho e de seus efeitos no crescimento econômico e na desconcentração de renda, como produtora de bens e serviços e de seu complexo industrial, pela pujança desse setor intensivo no emprego da mão de obra, de profissões e ocupações as mais distintas. Segundo, é necessário estancar e reverter toda sorte de privatização, direta ou indireta, do sistema adotada pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Por quê? Porque tornaram o SUS mais custoso ao erário público do que se fosse operado exclusivamente pelo poder público. Porque fragmentaram o cuidado prestado às pessoas. Porque tornaram-no de difícil coordenação e articulação. Porque dificultaram a implementação da integralidade pelo cuidado em rede. Porque existem evidências internacionais sólidas de que os sistemas públicos e nacionais têm melhor desempenho que os modelos privados. E, por último, mas não menos importante, porque situações como a da Preventive Sênior mostram que a vida não pode estar à mercê do lucro. Terceiro, impõe-se que a União e os Estados reassumam o protagonismo maior no sistema, dando um basta ao sacrifício que se impôs historicamente aos municípios,
Só através de uma integração sanitária sistêmica vamos conseguir superar as múltiplas lógicas organizativas do sistema, através de administração direta e indireta, contratos com convênios, organizações sociais e outros tipos de modalidades de gestão, né? A relação entre hospitais e ambulatórios privados e filantrópicos e o SUS, sobre as quais os gestores públicos têm muito baixa capacidade de controle e governabilidade, a crescente e destrutiva privatização da gestão dos serviços e de redes de unidades de saúde municipais e estaduais, em que se cria nos territórios dos entes federados gestores privados com um poder e uma autonomia de definir a política de pessoal, estratégia de cuidado aos usuários e outras questões muito relevantes. O parasitismo do mercado sobre a saúde, onde trata-se de reduzir o gasto dos trabalhadores e dos empregadores com bens e serviços privados de saúde. Trata-se também, ainda, de revogar a internacionalização da saúde, infelizmente facilitada nos nossos governos. Trata-se, por fim, de regular pesadamente a indústria farmacêutica, os planos empresariais de saúde, os hospitais privados e a medicina liberal. A mão visível do Estado tem que agir para afastar os Mengeles que mostraram sua face na já citada Prevent Senior. Quarto, uma nova institucionalidade para o SUS, organizada e operacionalizada a partir das 438 regiões de saúde existentes no país. A regionalização prevista na Constituição de 88 para superar a fragmentação e garantir a integração sanitária do sistema. Quinto, a criação de carreira única do SUS nacional e interfederativo, com um perfil multiprofissional, contemplando todas as profissões e ocupações existentes no sistema, cujo concurso de ingresso tome como referência territorial o Estado da Federação que, na sua estruturação, possibilite a adesão de funcionários municipais, estaduais e federais. Sexto, a transformação do Brasil pressupõe mudar a essência da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei LRF, para substituí-la por uma legislação de responsabilidade social. E, em caráter emergencial, é necessário retirar imediatamente os funcionários da área da saúde da base de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sétimo, aprovar a PEC 36 de 2020, revogando a Emenda Constitucional 95 de 2016 e estabelecer regras fiscais compatíveis com o novo modelo de financiamento do SUS e a geração de emprego, renda e inclusão social para implantar um piso emergencial do SUS para ampliar os recursos para as ações e serviços públicos de saúde, de maneira sustentada e permanente. Para concluir, quero falar dos desafios do partido. Devemos realizar reuniões regulares do setorial com os setoriais das macro e municipais, fomentando sua implantação e a sua capilarização pelo Estado. Devemos também construir coletivamente o programa de governo na área da saúde para as eleições estaduais de 2022, incidindo no debate de ideias e projetos para a saúde do Estado, contrapondo-se ao neoliberalismo tucano. O setorial deve manifestar-se publicamente sobre os rumos da política de saúde acerca da temática da área, visando orientar a militância partidária e subsidiar as direções partidárias, de modo a qualificar a intervenção do partido na realidade sanitária estadual. Devemos estimular a democracia interna, a pluralidade de posições ideológicas e políticas e a organização e mobilização da base na saúde. Isso inclui estimular o debate acerca dos desafios estratégicos do partido, especialmente na luta pelo socialismo. Nunca é demais lembrar que o SUS é uma política socialista. Por isso, nossa chapa chama a todos, inclusive os que não vão votar em nós, a lutar por um SUS 100% público, a luta pela vida e a luta pelo socialismo. Viva o SUS! Enquanto isso, é importante que a gente resgate e, ao mesmo tempo, mantenha, como militantes do SUS, como militantes da saúde. Nós temos que ter um setorial de militantes da saúde que, nas diversas maneiras de militar na saúde, como gestores, como trabalhadores, como usuários e como lutadores, fundamentalmente como lutadores. Eu tive a oportunidade, inclusive, de um seminário passado aqui, que a gente fez um debate, preparando o encontro estadual, eu resgatei a questão do movimento social aqui e do Movimento Popular de Saúde Campinas, que eu me sinto muito honrada de fazer parte, como a Lourdes, como outras, como a ID, que é para nós uma inspiração, minha e tudo mais, que na verdade eu aprendi a ser SUS no Movimento Popular de Saúde. Então, assim, me orgulha muito fazer parte disso e hoje está podendo construir, inclusive, uma prática muito democrática, muito construtiva dentro do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Esse processo, ele precisa estar sempre vinculado à maneira como a gente vai lutar
estrategicamente pelo socialismo. Quer dizer, nós não podemos desconectar enquanto a gente está fazer a luta social e fazer a luta estratégica pelo socialismo. Então, essas duas maneiras têm que estar juntadas, têm que estar intensamente juntadas. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso com muita... Às vezes a gente faz mais um lado do que o outro. Então eu acredito muito que a gente precisa tentar integrar isso. E fazer isso significa justamente o que a colega acabou de colocar. Nós vamos eleger Lula e Haddad e toda a bancada que a gente precisa eleger, mas a gente precisa ter luta social para conseguir que eles governem. Porque nesse nível de polarização e inclusive de militarização, né, que a gente sabe que está acontecendo no país, mas, além de fazer a eleição, tem o governar. Né? Então, a luta social vai garantir isso. E a luta de classe, a correlação de forças, onde a gente vai tá entranhado na base, retomando isso, né, capilarizando, recriando núcleos, recriando a nossa origem, que foi tão lembrada aqui, que é a luta social, fazer isso para, inclusive, garantir que o governo governe. Porque o contexto que nós estamos vivendo é a chance dos caras colocarem, fazer um golpe, inclusive não aceitarem a eleição do Lula. Né? Então, isso está no cerne da nossa conduta e, no caso do Sul, aproveitar o que nós temos hoje de oportunidade da população estar vendo o SUS com outra valorização que antes não via. Então, a gente avançar nas políticas e a gente ganhar a população, a nossa base social, para que o SUS precisa fazer, de fato, valer o que está na Constituição e avançar mais. Porque, como lembrou a companheira, o que foi colocado na Constituição foi também dentro de um contexto onde teve que se negociar com o Centrão determinadas situações. Então, nós temos que realmente recolocar as questões e fazer avançar esse SUS, e isso enraizado na luta social. Né? Então, fazer a luta pelo socialismo enraizado na luta social, fazer as duas coisas. Isso é um grande desafio para o Partido dos Trabalhadores. Muito, muito mesmo. E na saúde, especialmente. Quer dizer, bandeiras caras como essa da valorização do trabalhador como a carreira única, como concurso público, ou a questão da retomada da luta antimanicomial. Por exemplo, nós estamos vivendo em Campinas um grande ataque de privatização, especialmente, inclusive, da questão da luta antimanicomial. Então, nós estamos à frente desse processo, fazendo debate com os movimentos daqui, com os conselheiros, com os especialistas, com todo mundo que está de braço dado, para não deixar o manicômio voltar. E quando a gente sabe que a população, com a pandemia, adoeceu muito fortemente em relação à questão da saúde mental. O quanto que isso está fortíssimo de depressão, de suicídio, inclusive entre os trabalhadores da saúde. Então, são várias questões que nós precisamos avançar e precisamos fazer o partido debater e também a sua direção pautar, né? Pautar a nossa direção do quanto a saúde é estratégica, né? Como já foi falado muitas vezes aqui. Eu termino a minha fala dizendo, primeiro isso, que o nosso trabalho é fazer casamentos, fazer uniões. Nesse momento tem uma disputa que é importante para o partido. Nós não podemos ter medo de fazer a disputa de ideias. Nós temos que, como disse a Luz Estevam, né, na sequência, nos juntar, dar o braço e seguir nessa luta, que é juntar a luta social com a luta socialista. Nós temos que juntar as duas coisas. Né? Não é só uma coisa ou só outra. Nós temos que fazer as duas coisas acontecerem no partido e pautar a saúde como estratégia. O setorial ser ouvido, como disse a Célia Bortoleto. Então, vamos seguir em frente, vamos de braço dado e vamos poder sempre nos colocar e evidenciar as nossas diferenças para a gente cada vez mais seguir junto. Essa foi a defesa que a companheira Nayara fez no encontro do Setorial de Saúde do PT de São Paulo, da tese do Luta Saúde, que é uma importante articulação de militantes do PT na disputa dos rumos da saúde no país e também do nosso partido.